Pessoal, hoje é um sábado, é 8h38 da manhã e esse é o primeiro vlog de leitura de 2023 e eu estou muito animada para esse vlog porque faz muito tempo que eu não separo um dia para gravar um vlogzinho de leitura lendo um livro inteiro, que é o meu objetivo, bem aconchegante. E para diferenciar um pouco esse vlog, eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca fiz e eu espero que seja divertido, que eu separei 3 livros que estão aqui. Eu coloquei no Instagram em votação quais desses livros eu deveria ler e o livro escolhido eu vou ler nesse vlog. Eu peguei livros que são mais curtos e que eu acho que eu consigo ler em um dia. E é isso, eu ainda não entrei no Instagram hoje, porque eu coloquei a votação ontem pra poder gravar o vídeo hoje, então não sei qual que ganhou. Mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês os livros que eu coloquei em votação lá, pra vocês que me seguem no Instagram escolherem. Eu coloquei primeiro as 3 novelas femininas do Stephen Zweig, não sei se é assim que pronuncia. Eu tô com muita vontade de ler esse livro, porque esse livro tem uma dessas novelas, né, são 3 novelas femininas, uma delas tem um filme que eu amo, dos anos 50, se eu não me engano, 40, e eu sou apaixonada pelo filme, que é Carta de uma Desconhecida, e é a segunda novela desse livro, então estou animada se esse for o escolhido para ser lido, e esse escritor, eu tenho muita impressão de que ele vai virar um autor favorito. Outro livro que eu coloquei em votação foi O Amor que Partiu o Mundo, da Emily Henry. Tem um pouquinho de dificuldade de falar sobre o nome dessa autora, mas eu quero muito ler esse livro porque eu tenho uma relação meio conturbada com essa escritora. Eu gostei muito do People We Meet on Vacation, chama Leitura de Verão, eu acho, em português esse livro, e eu amo aquele livro, sou apaixonada, é um dos meus livros de romance favoritos da vida, mas todo o resto que eu tentei ler da Emily Henry eu não gostei. Outro livro que eu coloquei e que eu quero muito, muito ler é o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. A Shirley Jackson é a minha escritora favorita, junto com a Dona Tartt, e então eu tô muito, muito animada pra ler esse livro. Eu recebi ano passado da Companhia das Letras, e desde que eu recebi eu tô doida pra pegar, desde o mês passado eu quase peguei pra ler, então se eu tiver que ler esse livro nesse vlog eu vou ficar muito feliz também. E o último que eu coloquei em votação foi o Animal, não sei se é assim que pronuncia, que eu peguei numa promoção da Amazon, capa dura, hardcover, gente, hardcover, sei lá como pronuncia, mas é lindo, lindo essa edição, ela é toda cinza, eu nunca tive um livro cinza antes, sem a jacket, ela é cinza, né, e ela é amarela, laranja aqui dentro. Gente, eu tô errando tudo agora de manhã porque eu acabei de acordar, estou com essa cara porque eu acabei de acordar também, e esse livro falam que é um livro bem visceral, assim, bem gráfico, e é uma relação dessa mulher com... Eu acho que trata um pouco dessa relação da violência patriarcal e tudo mais, e uma mulher lidando com tudo isso e ela se revoltando contra tudo isso. Foi o que eu sei por cima, não sei muita coisa, e eu quero muito ler esse livro sem saber muita coisa sobre ele. Eu sei que ele já foi traduzido pela Todavia, se eu não me engano, e essa capa aqui é bem bonita também. Enfim, quero muito ler esse também. Então foram esses livros que eu coloquei pra votação e eu decidi deixar vocês votarem. Eu vou abrir meu Instagram agora pra ver qual que ganhou. Por quê? Porque é o primeiro livro que eu vou finalizar no ano, e então eu queria que vocês me ajudassem a escolher. Eu já comecei a ler um livro esse ano, eu tô atualmente na página 1212, porque é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. 1212 significa mais ou menos que eu li umas 120, 130 páginas desse livrinho. Eu comecei desde o terceiro dia do ano, eu acho, a ler ele, eu tô lendo um capítulo todo dia. Hoje provavelmente eu não vou ler, mas de qualquer forma estou gostando muito do Retorno do Rei, provavelmente vai ter vídeo no canal futuramente. E agora eu vou entrar no meu Instagram pra ver qual livro foi escolhido com vocês. Eu acho que eu até vou colocar aqui pra vocês verem também. Inclusive, gente, aqui a querida da Emily Henry tá aqui com a Ellie, então vamos ver quem foi o escolhido. Vamos ver os stories que eu postei ontem. Retrospectiva de filmes, vídeos. E esse foi o story que eu postei com os livros.
E já deu pra ver aqui o escolhido, que foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, e eu estou muito animada pra ler esse livro. Bom, pessoal, como vocês viram, o escolhido da vez foi o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Estou muito animada pra ler esse livro e ver o que eu vou achar, porque até então tudo que eu li dessa autora eu amei, que foi o Assombração da Casa da Colina e o Homem da Forca. Ambos têm vídeo aqui no canal, então muito obrigada a quem me segue lá no Instagram e votou nesse livro. E de vez em quando eu quero fazer essas coisas de colocar livros pra votação, porque ano passado eu fiz isso em dezembro e o escolhido tinha sido O Morro dos Ventos Vivantes, e foi um livro que eu li, amei, virou favorito, tem vídeo no canal sobre ele já, então vocês escolhem muito bem quem me segue por lá. Então é isso, vou começar a ler o Sempre Vivemos no Castelo. Eu tô, como eu falei pra vocês, tô com essa cara inchada de quem acordou agora, porque eu acordei agora, eu tô de pijama ainda, esse pijama que me lembra os pijamas da Rory, inclusive eu gosto bastante dele. Tô tomando, inclusive, também um cafezinho agora de manhã. Agora já deu uma esfriada, mas aí eu coloco um pouquinho mais. E é isso, vou começar a leitura e vamos continuar, ou começar, esse vlog de fato. Bom, pessoal, eu terminei de ler o primeiro capítulo de Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Antes de começar a comentar o que eu achei, eu queria contar pra vocês uma coisa meio engraçada. Eu fui postar no Instagram que eu comecei a ler esse livro e eu fui procurar no Pinterest o primeiro parágrafo da Assombração na Casa da Colina, porque eu queria mostrar pro pessoal o primeiro parágrafo desse livro, pra falar que eu gosto muito dos primeiros parágrafos escritos por essa escritora. E aí eu fui procurar no Pinterest e eu encontrei uma foto minha, um story meu que alguém tirou um print e postou no Pinterest do primeiro parágrafo de Assombração da Casa da Colina. Eu vou colocar aqui em algum lugar da tela pra vocês verem, mas eu achei muito engraçado isso, porque não esperava encontrar alguma coisa minha no Pinterest. Mas foi bom porque eu já tinha lá o story pronto pra fazer o que eu queria fazer, que era compartilhar esse primeiro parágrafo, porque eu gosto muito como a Shirley Jackson começa já dando o tom da história nesses primeiros parágrafos que ela escreve. Tipo, eu vou ler pra vocês o primeiro parágrafo desse aqui, que é assim: meu nome é Mary Catherine Blackwood, tenho 18 anos e moro com a minha irmã Constance. Volta e meia, penso que se tivesse sorte, teria nascido lobisomem, porque os 2 dedos médios das minhas mãos são do mesmo tamanho, mas tenho de me contentar com o que tenho. Não gosto de tomar banho, nem de cachorros, nem de barulho. Gosto da minha irmã Constance e de Richard Plantagenet, e de Amanita Phalloides, o cogumelo Chapéu da Morte. Todo o resto da minha família morreu. Então, você já começa o livro sabendo que, assim, você vai entrar numa experiência literária ali que você não vai entender muita coisa por um bom tempo, talvez você termine não entendendo muita coisa, mas vai ser uma experiência muito incrível, que é o que acontece comigo em relação aos livros da Shirley Jackson. Eu entendo que os livros dela não são pra todo mundo, justamente porque, apesar da narrativa dela ter uma coesão, uma consistência, assim, é muito, sabe,
o imaginário da personagem principal que tá narrando, geralmente são protagonistas mulheres, e muito o psicológico dela. Então, ao mesmo tempo que tem momentos que você tem uma história bem linear, você sabe o que tá acontecendo, daqui a pouco você já tá dentro da imaginação da personagem, ela citando umas coisas muito X que te tira da sua zona de conforto que a própria autora te colocou. Então é o tempo todo esse jogo, sabe? Esse jogo psicológico e essa confusão mental que eu acho incrível como a Shirley Jackson constrói isso, mas eu entendo que muita gente não gosta justamente por você não ter uma linearidade o tempo todo, sabe? É uma coisa muito diferente, muito característica da autora. E como eu falei, nesse livro não vai ser diferente dos outros livros dela. A gente tem essa protagonista que, aparentemente, ela vem de uma família que é muito tradicional da região que ela mora, só que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, que fez com que a família dela começasse a ser muito mal vista pelo pessoal da região. Então eles moram bem mais isolados, numa casa que eu imagino que seja uma grande casa, mas mais isolada, assim, e ela tem que ir pra cidade, nesse primeiro parágrafo, comprar algumas coisas na cidadezinha, na vila que tem ali do lado, e todo mundo na vila encara ela de uma maneira meio ruim, as crianças ficam fazendo brincadeiras de mau gosto com ela, e ela é uma personagem que você sente que ela é muito ansiosa, ela um pouco parece paranoica, que as pessoas estão o tempo todo falando dela, mas ao mesmo tempo dá indicações de que isso realmente é real, então você fica nessa também de não ser uma narradora confiável, né? Assim como a maioria dos livros da autora, você fica nessa dúvida de que o que está acontecendo agora é real ou não, é o tempo todo isso, né? E eu gosto muito disso, ela também tem uns pensamentos super macabros, de tipo imaginar as pessoas ao redor dela todas mortas, então assim, é muito horror psicológico mesmo, que eu adoro, e por isso que eu gosto tanto dessa autora. E como eu falei, eu adoro como ela constrói esse senso de desconforto, né? Logo no começo da história, nesse primeiro parágrafo, você já sente isso, você sente essa questão de que alguma coisa vai acontecer de muito ruim, ou alguma coisa já aconteceu de muito ruim que você ainda não foi contado e aos poucos vai ser revelado pra você. Tipo, aqui na história a gente acha, parece estranho algo que aconteceu com o pai dela ou com a mãe, a gente vai tendo indicações aos pouquinhos de algo que algo aconteceu no passado ou que pode acontecer no futuro, então também tem essa coisa da linearidade do tempo ser um pouco confusa, o que é muito legal. Eu gosto muito também que a Shirley Jackson, ela é uma pessoa muito crítica ao patriarcado, né, tudo mais, isso eu até vi no filme Shirley, mostra um pouco disso, ela era muito crítica a essa questão, né, tanto as personagens femininas dela, elas sempre estão em momentos de loucura, mas que faz muito sentido essas loucuras que as personagens delas estão inseridas, porque não dá pra pensar em outras reações possíveis que seriam, assim, racionais para essas personagens terem. E ela coloca, às vezes, essa crítica ao patriarcado, essa sociedade misógina, de uma maneira muito sutil. Eu até marquei um trechinho para ler para vocês que ela fala assim: nessa cidadezinha, os homens permaneciam jovens e faziam as fofocas, enquanto as mulheres envelheciam com seu cansaço colorido por uma maldade cinzenta, esperando em silêncio que os homens se levantassem e fossem para casa. E é incrível para mim como ela constrói esse tipo de frase ao longo da história e esse tipo de comentário social. Então, já estou amando Sempre Vivemos no Castelo e vou continuar a leitura e depois contar mais pra vocês o que eu vou achando desse livro. Bom, pessoal, já é quase 6 horas
da noite e eu sempre esqueço como eu sou completamente sugada pelos livros da Shirley Jackson. Eu já passei de 60%, tô na página 116. Eu acho que ele tem menos de 200 páginas, então logo logo eu termino. Só que eu queria comentar com vocês mais algumas coisas. Eu não vou contar muito da sinopse, porque esse eu acho que é um livro bem interessante de você ir ler sem saber muito da sinopse, que é o que eu fiz e o que eu recomendo, geralmente com todos os livros da Shirley Jackson. Nesse livro não é diferente, a gente, como eu falei, vai seguir principalmente essa personagem bem imaginativa, que aconteceu alguma coisa com a família, a gente tem essa impressão logo no primeiro capítulo de que alguma coisa pode ter acontecido com a família dela, ou que vai acontecer, e nos capítulos seguintes a gente descobre o que aconteceu, e é uma coisa muito macabra e pesada o que aconteceu. E atualmente, depois que isso aconteceu com alguns membros da família dela, só vive ela, a irmã e um tio. E aí eles são meio isolados da cidade, são muito julgados pelo que aconteceu anteriormente com a família dela, e até que chega um primo, e esse primo, a gente tem uma ideia de que talvez ele tenha uns interesses de dinheiro ali e algo do tipo, e ele tá desconfigurando toda essa nova dinâmica dessa família. E a personagem principal, a Mary, ela fica muito chateada com isso, e aí ela começa a fazer umas coisas também meio cabulosas, assim. E o que eu tenho pra comentar é que, além de tudo que eu falei, o que eu acho incrível da Shirley Jackson é como que sempre que eu leio um livro dela, não parece com nada que eu já li, a não ser os outros livros dela, porque ela tem esse estilo muito único. Então é uma história totalmente nova, que eu não sei o que vai acontecer na página seguinte, então eu tô o tempo todo lendo e querendo continuar a história pra ver pra onde tudo isso vai andar. E a ambientação, gente, é maravilhosa. Eu amo como ela constrói esses ambientes, geralmente de casas, né? Ela torna esses ambientes vivos, e a personagem, só ela conhece os caminhos secretos daquele lugar, e fica aquela coisa meio psicológica da relação da personagem com esse ambiente. Eu acho maravilhoso como ela faz isso. E essas personagens, como eu falei, elas são muito isoladas, então elas encontram esses confortos na própria imaginação e na relação delas com esses ambientes. Então, quando esses ambientes eles sofrem alguma alteração, como a chegada desse primo, você consegue compreender porque isso afeta tanto a personagem. Outra coisa interessante que eu acho que eu cheguei a comentar, que a Mary, ela não é uma narradora muito confiável, e outras pessoas indicam isso, sabe? Fala assim, você acha que as pessoas na vila te odeiam, mas você sabe que isso é tudo da sua imaginação. Então você fica assim, meu Deus, o que dessa história é real e o que é parte da imaginação da protagonista, e isso é muito legal. Eu amo narradores não confiáveis por causa disso, que me faz a questionar coisas além da história. Outra coisa maravilhosa é que, principalmente logo um pouquinho antes, no início do livro, a gente tem a Mary, a irmã dela e o tio, e eles parecem, tipo, malucos das coisas que eles fazem, mas ao mesmo tempo eles têm um senso de racionalidade que parece que, na verdade, a gente que é louco, as pessoas que estão interagindo com eles que são loucos, e na verdade eles estão acima dessas pessoas. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas é muito interessante como essa brincadeira entre os três é construída, e a relação que eles traçam com as pessoas que acabam visitando a casa. Outra coisa que eu desconfio, justamente por causa dessa narradora não confiável, eu desconfio de algumas coisas da história que eu quero saber se vão ser concretizadas no futuro, de que o que a gente descobriu da história até agora não é exatamente o que aconteceu. Então vamos ver se meus questionamentos meio Agatha Christie vão se concretizar aqui nessa história. E outra coisa que, enquanto eu tava lendo, eu comecei a pensar que os livros da Shirley Jackson, eles me passam muito a sensação de desconforto que os filmes do Ari Aster, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, passam, que é o diretor de Midsommar, acho que é assim que pronuncia, e Hereditário, sabe? E eu gosto muito de Midsommar, ai, não lembro como que fala, mas eu vou colocar o pôster em algum lugar do vídeo, e eu amo esse filme, e é um desconforto muito pesado que eu acho que os livros da Shirley Jackson conseguem passar também. Eu acho que ela também trabalha com essa questão do feminino e da família, e então o Ari Aster, ele também trabalha com isso. O Hereditário eu não gosto tanto, mas eles passam também essa sensação muito forte do desconforto. Então é isso que eu tenho pra comentar agora. Provavelmente quando eu voltar pra falar com vocês eu já vou ter terminado. Esse foi um vlog bem dedicado à leitura desse livro, eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque faz tempo que eu não faço assim, dedicada à leitura de um livro só, do começo ao fim. E é isso, vou continuar aqui e terminar a leitura, e depois eu conto pra vocês o que eu achei.
Bom, pessoal, eu tô lendo, né, continuando lendo, falta pouquíssimo pra acabar, eu tô aqui, ó, falta isso aqui pra acabar, mas eu acho que não vai ser 5 estrelas, e isso é uma grande coisa, porque os últimos 2 livros que eu li da Shirley Jackson, eu dei 5 estrelas e favoritei os 2, então eu tô achando que não vai ser. Eu descobri, tipo, lembra que eu falei, eu acho, da última vez que eu conversei com vocês, eu falei que eu achava que a personagem, que a história não era exatamente como ela tava sendo contada, e as minhas suposições se provaram verdadeiras. E eu acho que isso não me agradou tanto, porque aí pareceu que eu só descobri, e aí, tipo, é tipo um plot twist, sabe? Que não me surpreendeu. E eu acho que talvez na época era surpreendente, mas é uma história que hoje em dia, pelo menos, já foi feita várias vezes. Eu assisto muito thriller, filmes de suspense que tem esse tipo de reviravoltas. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas eu vou continuar lendo, né? Óbvio, eu vou terminar, falta bem pouquinho. Como eu tô um pouquinho desmotivada, igual eu falei pra vocês, eu fico assistindo vlogs. E eu queria aproveitar também pra vocês, porque aí eu tô lendo, aí eu fico distraída, eu fico pensando em outras coisas. Eu queria mostrar aquilo ali, gente. Essa bolsa, eu queria mostrar, vou mostrar de longe mesmo. Mas essa bolsa é muito Dark Academia, na minha opinião. Eu vou mostrar de perto. E eu comprei, gente, num bazar esses dias que eu fui aqui perto da minha casa. E um bazar que eu nunca tinha ido antes. E, gente, eu paguei R$17 nessa bolsa. Ela tá, óbvio, que gasta um pouquinho, mas a qualidade é muito boa. Ó, ela é assim, e aqui, e ela tem várias divisórias, e ela é muito Dark Academia, na minha opinião. Vou usar muito esse ano na faculdade, porque eu tô cansada de usar mochila, já que eu não levo muita coisa pra aula, então não faz muito sentido usar mochila. Eu também, inclusive, aproveitar, eu comprei um livro também nesse bazar que eu consegui por R$5, deve estar até com o preço, ó. R$5, que é esse aqui, o Complexo Portnoy, não sei se é assim pronuncia, do Philip Roth. Depois eu vou pesquisar um pouco sobre esse livro, eu não sei se ele é muito a minha vibe, mas eu lembro de ver esse livro sendo citado na série Mad Men, que eu gosto bastante, então eu comprei por causa disso. Eu comprei uma saia também, mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Enfim, queria mostrar essas coisas antes de voltar pra leitura. Minha gatinha tá aqui. E agora eu vou voltar e provavelmente esse resto do livro, ele vai se alongar um pouquinho, porque eu tô meio desmotivada com esse final do livro. Mas falta, tipo, 2 capítulos, então eu devo terminar daqui 1 hora, mais ou menos, enquanto eu assisto os vlogs. Bom, gente, eu terminei de ler e, bom, eu acho que eu vou dar 3,5 estrelas. Me dói bastante ter chegado nessa conclusão, porque é a Shirley Jackson e nos últimos tempos ela tem virado a minha escritora favorita. Tudo que eu li dela até então, eu não dei menos que 4 estrelas. Mas, assim, apesar de ter gostado bastante da experiência de ler esse livro, ter achado um livro muito bem escrito, é Shirley Jackson, assim, no sentido de que é muito único, diferente de tudo que eu já li. Conforme a história ia caminhando, eu não sabia o que iria acontecer a seguir, e eu acho que o que eu tinha comentado com vocês de ser fácil descobrir algumas coisas do livro, tipo, tem um mistério e é fácil você descobrir, tipo, as implicações desse mistério, ou coisas que, assim, você lê num primeiro momento, você fala, acho que não é bem isso que tá sendo contado. É fácil você descobrir a realidade, mas eu acho que também era a intenção da autora. Ela deixou as pistas ali pra você descobrir se você tá lendo com atenção. Mas não foi uma história que mexeu muito comigo. É uma história, assim, muito macabra, super pesada, e, tipo, meio bizarra e estranha, como a maioria das coisas da Shirley Jackson, mas não mexeu muito comigo. Eu acho que, diferente de Assombração na Casa da Colina, que tá ali, inclusive, ó, os meus 2 queridinhos da Shirley Jackson, Assombração na Casa da Colina e o
Homem da Forca, diferente deles, eu não me identifiquei tanto com a protagonista. E eu acho que foi isso que fez com que eu não gostasse. Não é nem questão de me identificar, até porque a protagonista, ela é bem complexa, assim, sabe? Tipo, mas eu não me importei tanto com ela, sabe? Então, eu achei um livro ok. É um livro muito bem construído. Eu gosto como a Shirley Jackson cria uma história muito complexa em pouquíssimas páginas, sabe? É menos de 200 páginas. Deu pra ler um dia tranquilamente, mas eu não amei. Então, é a primeira leitura que eu vou finalizar esse ano. Eu vou dar 3 estrelas e meia. E é isso, eu tô com outro livro da autora. Eu vou pegar, vou ali na estante mostrar pra vocês, que eu recebi da companhia no passado pra ler. E eu com certeza vou ler, que é esse aqui, A Loteria e Outros Contos. E é um livro de contos, né? Então, com certeza eu vou ler e vou comentar. Eu tenho esse livro em inglês, ele está aqui, ó. The Lottery and Other Stories. Eu comecei a ler ele ano passado, mas eu não terminei, então eu provavelmente vou tentar fazer talvez uma leitura dos dois, em inglês e em português, pra comparar e comentando com vocês. Eu tenho um outro livrinho dela que eu li ano passado, esse aqui, ó, The Missing Girl, bem pequenininho, que foi o primeiro livro que eu li em inglês da Shirley Jackson. Enfim, é uma autora favorita, continua sendo, mas eu não gostei tanto desse. E foi isso, né, gente? Eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou com a minha gatinha aqui, sempre acompanhada por ela. Espero que vocês tenham gostado do vlog e até mais. E me sigam no Instagram, caso vocês queiram escolher próximas leituras, que de vez em quando eu acho que eu vou fazer isso por lá. Até!